Senhor falou: porque temeste o meu nome, eu os livrarei no dia da tribulação. Então, na tribulação, a igreja não vai estar aqui. Eu creio que no capítulo 4, 5 e 6 de Apocalipse, a igreja já foi arrebatada. E aí já estaremos com o Senhor. Mas é assim que está acontecendo as coisas hoje. Então nós precisamos de estar ligadinhos, olhando os acontecimentos. Olhe para Israel. Israel, a Bíblia diz que quando a gente olhar para a figueira, e a figueira estiver na hora de recolher o seu fruto, as perseguições já começaram contra Israel. Daqui a pouco o mundo todo vai se voltar contra Israel. Mas como Israel ganhou a guerra dos 6 dias, quando um dia depois dele ter sido reconhecido como Estado de Israel, os vizinhos ali, os árabes, os jordanianos, os iraquianos, os egípcios, reuniram todos ali no dia seguinte para querer acabar com o judeu. Mas o judeu é a menina dos olhos do Senhor. Com aquele pequeno grupo que com 24 horas tinham sido reconhecidos como Estado. Israel. Porque Israel tinha perdido a pátria. Mas reconquistaram a pátria para cumprir a promessa do Senhor. E eles todos pelejaram contra eles. Mas Israel venceu. Por quê? Porque a bênção do Senhor era sobre eles. E hoje, nos nossos dias, nós somos a menina dos olhos de Deus. Então pode acontecer o que nas mãos do Senhor. Porque nós temos um compromisso com o Senhor. E Ele também tem um compromisso de nos guardar. Então, seguindo agora no versículo de número 19. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Então, o que não tem o Espírito Santo, esses ímpios, com as suas concupiscências, eles entram com divisões. E até dentro das igrejas, quando as pessoas não vigiam, esse demônio entra. E ele é junto com Jezabel. Só que Jezabel não atua só na sensualidade. A maior coisa que ela faz é da manipulação que ela tem sobre as pessoas. O pior dela, desse demônio da Jezabel, é que ela consegue manipular as pessoas. As pessoas acabam fazendo tudo que ela quer. É pior do que a sensualidade. Então, temos que ter cuidado. Então, quando aqui Enoque teve essas visões, né? Essa visão específica dos últimos dias, que são os dias que nós temos vivido hoje. Então, já era advertência que nos últimos dias ia acontecer tudo isso. Então, é mais um cumprimento da palavra do Senhor. Agora, vamos ver o que o versículo 20 diz. Mas vós, amados, edificando-vos vós mesmos. Quer dizer, nós somos edificados na palavra de Deus. Nós somos edificados na oração. Nós somos edificados no jejum. Nós somos edificados no processo da santificação. É esse o alicerce da nossa fé genuína. Essa é a fé inabalável, que faz com que nós sejamos firmes e permanentes, sem vacilar na presença do Senhor. Porque nós conhecemos a nossa identidade. Nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. E o que nós representamos como corpo de Cristo na face da terra.
Nós sabemos qual é o nosso lugar. E sabemos a nossa postura. E sabemos para onde nós iremos. Isso é o que é importante. Então, para manter a nossa fé, então nós edificando a nós mesmos sobre a nossa santíssima fé. Porque a nossa fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Por quê? Porque nós não somos guiados por vistas, nós não somos guiados por situações, nem por circunstâncias, mas somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos guiados pela mão do Senhor. Aleluias por isso. Orando em Espírito, orando no Espírito Santo. Então, essa é a verdadeira fé genuína que nos faz ser firmes e inabaláveis na presença do Senhor. E no versículo 21 diz assim: conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Oh, gloriosa esperança! Essa é a nossa esperança, a nossa eternidade ao lado do Senhor. Agora, olha o que a Bíblia ainda pede para a gente fazer. Isso é o amor ao próximo demonstrado. Olha o que diz o versículo seguinte, versículo de número 22. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, porque mesmo dentro da igreja tem muita gente que é convencido que aquilo é a verdade, mas o seu coração não está convertido. Então ainda são duvidosos. É porque ainda tem algo de resistência dentro do coração deles. Porque eles não abriram, não rasgaram o seu coração ainda na presença de Deus. Porque eles ainda trazem dentro deles reservas. E quando nós vamos ao Senhor, nós nos lançamos na presença dEle. Com o nosso coração aberto, falando assim: Senhor, eu reconheço que eu sou dependente do Senhor totalmente, que sem o Senhor eu nada sou, eu nada posso fazer. E ai de nós se não for a misericórdia do Senhor sobre nós, nós já teríamos sido destruídos. Mas a misericórdia do Senhor é a razão, é o motivo de nós não sermos consumidos. É isso que a palavra de Deus diz. Mas aqui manda nós nos apiedarmos, termos compaixão daqueles que ainda têm dúvidas. Em outras palavras, aqueles que não estão ainda firmes na presença de Deus. Temos que ter paciência, temos que ter amor. Porque tem pessoas que Deus liberta de uma vez. Já existem outras pessoas que Deus trabalha paulatinamente. É aos poucos que o Espírito Santo vai trabalhando. Porque às vezes aquela pessoa não tem estrutura para fazer aquele reboliço e mexer em tudo, todas as áreas da vida dele. Ele vai desestabilizar. E Deus, como é conhecedor de todas as coisas, Ele é soberano, Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe exatamente qual é o nosso limite. Ele sabe exatamente até onde nós podemos suportar. Porque todas as vezes que mexe em algo na nossa estrutura, a gente se balança. E tem pessoas que têm mais estrutura
para balançar a estrutura e continuar firme. Outros já não têm. E é por isso que a Bíblia manda a gente usar de misericórdia, de piedade, com os mais frágeis, com os mais fracos. É por isso que a gente não pode julgar. A gente tem que orar e suportar em oração os nossos irmãos e irmãs que são mais frágeis, que são mais fracos. Como que nós vamos suportar? Não é apontando o dedo para eles, não é falando mal deles, mas é na oração. Porque nós conseguimos a bênção é só no joelho. Palavras não podem mudar. O único que pode transformar o ser humano é Jesus. E há momentos que nós temos que calar. Porque às vezes, se nós formos falar, nós vamos estar colocando a mão aonde Deus está pondo a dele. E aonde Deus põe a mão dele, se nós colocarmos a nossa, o Senhor retira dele. Aí dá tudo errado. Porque Deus não precisa de ajuda. Nós brasileiros temos mania de querer dar um jeitinho em tudo. O Senhor não precisa do nosso jeitinho brasileiro. Ele é muito autossuficiente e todo-poderoso. O que nós temos que fazer é entregar no altar dele, de todo o nosso coração, sem reserva, porque ele cuida de nós. Ele é o justo juiz. Ele é o advogado dos advogados. Ele é o todo-poderoso. Ele conhece a sua causa. Ele conhece a sua necessidade. E ele vai agir no tempo dele, segundo a vontade dele. Talvez não chega do jeito que nós esperamos, nem do jeito que nós queremos, mas ele é todo poderoso. E quer que eu te diga uma coisa? Ele sabe trabalhar, porque às vezes o que nós achamos que é bom para nós hoje, amanhã será a nossa destruição. Mas o Senhor, ele conhece o futuro. Nós conseguimos ver o hoje, mas o amanhã pertence somente ao Senhor. E é por isso que às vezes a gente quer tanto uma coisa e às vezes você e eu não conseguimos. Aí vem aquele espírito de frustração. Eu quero dizer para você nesta madrugada, repreenda esse espírito de frustração. Glorifique ao Senhor. Sabe por quê? Na Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final deles é morte. Nós não conhecemos a metade do caminho, nem o final desse caminho. E nem como vão ser as curvas, o percurso, se vai ter morro, se vai ter abismo. Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. E é por isso que às vezes ele não nos dá uma coisa, porque aquilo vai ser prejuízo na nossa vida. Aquilo vai ser tremenda destruição. E é por isso que ele não nos dá. Então, por isso que quando nós oramos, nós temos que falar: Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade dele é perfeita sempre. Sempre. Amém? Então, vamos continuar. Versículo 22, vou repetir outra vez. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, estão fracos, e salvai alguns. Porque tem uns que nós vemos que eles estão caminhando a passos largos para o inferno. Aí nós temos que adverti-los. Aí nós temos que chamar com amor, corrigir com amor. E dizer: olha, meu irmão, olha, minha irmã, essa sua atitude está errada diante da palavra de Deus. Mas isso, gente, quem tem essa autoridade somos nós, os pastores, para corrigir.
Não é o irmão que é membro normal ou obreiro, pode ser missionário, até presbítero. Essa autoridade, ela está na mão do pastor. Porque o pastor vai corrigir a ovelha com amor, vai tratar, vai tirar os carrapatos, vai tirar os carrapichos, vai tratar com amor. E aí vai fazer essa ovelha retornar. E se a gente falar de qualquer maneira, você joga a pessoa para o mundo. Então a gente tem que ter sabedoria até no falar e no tratar, porque é uma situação muito melindrosa. É por isso que as pessoas não podem ver o irmão, você pode até ver, mas você não tem que falar nada, você só tem que orar. Quem tem que corrigir é a autoridade. Quem é a autoridade? O anjo da igreja, o pastor. Ou o bispo, o apóstolo, né? Aí depende do seu líder espiritual, qual te dá cobertura. E então, salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Quer dizer, você está vendo seu irmão caminhar a passos largos para o inferno, aí você tem que corrigir, porque você não vai querer que a alma dele se perca, por amor da alma dele. Aí você tem que chamar na correção. Muitos não querem ser corrigidos, e muitos às vezes se rebelam e até saem da igreja e vão para o mundo. Mas por quê? Porque o coração dele já estava determinado, já havia feito a decisão de se contaminar com o pecado e abandonar a verdade. Porque, olha, ninguém cai da noite para o dia. A pessoa, para desviar da presença de Deus, ele não desvia da noite para o dia. E são áreas na vida da pessoa que Satanás vai entrando pelas beiradas, porque ele não bate de frente, porque ele é covarde. Ele nunca vai bater de frente, mas ele entra do lado e vai assim comendo pelas beiradas. E quando a pessoa não vigia, a Bíblia diz que pecado chama pecado. Uma coisinha pequenininha é só o início do que vai virar uma cratera amanhã. Então é por isso que a gente tem que vigiar nas mínimas coisas. Porque o diabo, ele não apresenta coisa ruim para a pessoa, não. A bandeja que ele oferece é só de coisa boa, aparentemente, mas o final delas é morte. É a morte espiritual, é a sua salvação que vai embora. E ele não tem nada para dar para ninguém, ele te impressiona para fazer aquela vista grossa, depois ele puxa seu tapete. Porque ele não tem nada para dar, ele não tem casa, ele não tem chave de casa, nem casa ele tem nada para dar. Ele é usurpador. Então, você tem que vigiar nas mínimas coisas, porque uma coisinha pequena vira uma coisa grande. Por quê? Pecado chama pecado. Então, você não cai hoje na fé, de hoje para amanhã. É uma coisinha, uma portinha aberta aqui, aquilo ali não tem problema, não tem importância. E esse não tem importância, não tem problema, ele vai cada dia